Olá, gente. Sou o professor Ferreira Júnior. Estamos indo agora para a nossa quarta aula. E aqui iremos finalizar, vou mostrar na tela, uma composição minha chamada Maracatuzende, onde eu trago nessa composição a técnica do arranjo em bloco. Ok? E vamos analisar uma parte, esse bloco será para a gente analisar em alguns pontos da composição o que eu utilizei, o que eu fiz. Ok? Vamos nessa? Bem, esse Maracatuzende, essa composição, como o próprio nome já traz, é um maracatu, mas em 3x4, uma versão diferente, rítmica, né? E a formação é uma formação para Big Band. Esse arranjo eu fiz para 5 saxofones, sax, primeiro sax alto, segundo sax alto, primeiro tenor, segundo tenor, sax barítono, 4 trompetes, 4 trombones e uma tuba, e a base harmônica, não é? Aqui eu trago justamente isso que eu estava falando para vocês, nessa dinâmica que a gente precisa trazer para a composição, né? É muito importante que a gente analise composições de outros compositores, né? Que a gente possa, o que eu digo para vocês é que vocês analisem composições, para que vocês possam ver como o compositor pensou, o que ele fez, o que ele aplicou, não é? Quais foram o que ele utilizou nos registros daquele determinado instrumento, não é? E aqui, nessa música, eu começo com baixo, contrabaixo elétrico, fazendo esse movimento rítmico aqui, vocês podem ver, em 3x4, sempre pontuando o maracatu de arrasto, né? Mas em 3x4, geralmente o maracatu em 4x4. E então, logo depois desse 1, 2, 3, 4, 5, 6 compassos, entram as palhetas, os saxofones, uníssono. Vejam, aqui, o que eles estão fazendo, esse primeiro, segundo, terceiro compasso, estão tudo na mesma região, na mesma altura. Ok? E assim eu vou construindo a peça, né? Um pouco mais à frente, e agora, deixa eu descer aqui. Bem, o saxofone entra o baixo, contrabaixo e percussão, nesse momento aqui. Né? Deixa eu só diminuir aqui a tela, fica mais fácil da gente... Né? Muito bem. Entram. Primeiro, tem uma dinâmica aqui, na verdade, né? Contrabaixo, junto com percussão. Depois entram os saxofones, as palhetas, uníssono. Sabe? Numa mesma região. Depois entram os trompetes. Eles aqui, os trompetes, percebam que vai fazendo um diálogo, ele vai entrando logo depois, os trompetes, né? E depois entrega para os saxofones aqui nessa parte, que eu vou aumentar para vocês. Aqui. Aqui eu estou usando nessa região, eu começo a usar com os saxofones, primeiro alto, segundo alto, terceiro tenor, quarto tenor, a técnica do arranjo em bloco. Melodia principal e notas guias, notas básicas e distribuir, porque eu queria esse som que acontecesse com os saxofones. E toda essa parte aqui é a parte da melodia. O sax alto, o primeiro sax alto está na melodia principal.
E aí eu vou construindo, não é? Vou construindo. Depois entram os trompetes dando um reforço na parte rítmica, mas estou aqui usando as mesmas técnicas. Não dropei, não joguei notas, foi só os blocos normalmente, sem jogar nota, uma oitava abaixo. Todo esse trecho que vocês estão vendo aqui na tela, ok? E depois eu vou construindo a melodia. Percebam que aqui, alguns acordes um pouquinho estranhos, mas aqui nós temos acompanhamento. O acompanhamento eu coloquei nos metais, nos trombones. Eu coloquei os trompetes para reforçar numa certa parte da melodia, os saxofones. No entanto, os trombones eu coloquei numa região mediana, digamos assim, mas usando as notas guias, usando esse reforço no acompanhamento das notas guias. Vejam, percebam aqui embaixo que nós temos aqui uma nota com maior valor, né? Dá para perceber imediatamente que elas não estão fazendo melodia. Então a melodia está nas palhetas, intercalando com os trompetes. E assim eu vou construindo toda a peça, criando uma dinâmica. Se você olhar a peça de um modo geral, aqui, percebam, temos uma dinâmica aqui. Ó, essa linha que vocês estão vendo aqui em cima, ó, contrabaixo. Aí vai, aos poucos, eu vou acrescentando. Em alguns momentos, trombones, acompanhamento, olha, no acompanhamento, mas sempre enfatizando os blocos, as notas guias. Mesmo que as notas, os trombones estejam exercendo um papel de acompanhamento, eu estou enfatizando, né, nesse processo, sempre nesse processo, as notas guias. E eu vou criando essa dinâmica até o final da peça. Ora, eu cresço, desço, vejam. E aqui, vocês percebam aqui, que a melodia ela vai sendo tocada intercalando com outros instrumentos. Eu vou criando texturas e mais texturas, utilizando trombones, trompetes, saxofones, né? E vou construindo isso até um ápice. Aqui, como vocês podem ver, esse momento, no ápice, digamos assim, da composição. E ele vai crescendo, acrescentando, vou criando esse movimento com blocos cheios, forte, né? E em determinado momento, o saxofone passa, então, para acompanhamento. Essas notas brancas, essas notas com maior valor, são acompanhamentos, né? E vou construindo isso. Vejam, tudo isso aqui que vocês estão vendo, aqui embaixo, são blocos que eu vou distribuindo com os instrumentos. Ora intercalando com as palhetas, metais, palhetas. Ora, os metais fazem o acompanhamento. Ora, melodia. E a gente vai criando esses movimentos. Em dado momento aqui da peça, eu jogo algumas notas, né? Oitava abaixo. Eu coloco também a melodia nos blocos, a melodia uma oitava abaixo também, em alguns momentos. Ou seja, todo esse processo eu vou fazendo, vou criando, além desse diálogo dos instrumentos, existe a melodia que está aqui, mas eu vou criando um diálogo, uma dinâmica, até um determinado momento, desço um pouco, né? Se bem que tem um momento aqui que são para os improvisadores. Então, esse momento aqui é um momento mais leve, vamos dizer assim. Mas ainda continua a melodia, mas aqui eu desci um pouco, né? Vocês vejam que você tem as notas com maior valor, né? E já nesse momento aqui, eu trago uma crescente, digamos assim, no processo do arranjo, né?
de diálogo, mas indo para um forte, um fortíssimo. E vou processando isso, vejam. Uso blocos, tudo isso aqui que vocês estão vendo, olha, são blocos. Há um determinado momento também que eu uso uníssono. Tá vendo? Tudo esse processo aqui. Aqui embaixo, os trombones, geralmente, eles estão fazendo acompanhamento, né? E aí, nós temos um pouco mais à frente, ela vem um ápice, ela vai construindo, descendo, subindo, vai sempre criando essa dinâmica. Ora, subindo, tensiona, desce um pouco, vai subindo, e aqui é um momento muito forte da composição. Detalhe, lembram que lá atrás eu disse, provavelmente na primeira aula, da importância de a gente enfatizar as notas guias, seja no acompanhamento, seja na melodia. Porque são as notas guias que vão dar essa sensação de movimento e de qualidade. Então, vejam, toda essa composição eu uso tanto na melodia, nos blocos, no acompanhamento, notas guias. Enfatizo mesmo, sabe, de forma excessiva. Esse é o processo. Então, nessa composição, como vocês podem ver, até chegar o momento, inclusive, da improvisação. Né? Esse aqui é o momento da improvisação, os improvisadores. Mas percebam que eu também criei uma dinâmica aqui de acompanhamento. Para quê? Para que na hora que o improvisador estivesse lá desenvolvendo a sua improvisação, o acompanhamento não, digamos assim, não tirasse o brilho do improvisador, criasse uma dinâmica, mas uma dinâmica de uma maneira em que fosse até uma certa altura dos instrumentos, não é? Até um certo registro para não ficar forte, não ficar gritante e não esconder o improvisador. Então, até nisso, nesse aspecto, você precisa se preocupar, né? A questão dos registros. Mas olha, todo esse movimento, um movimento simples, né, com poucas notas, acompanhamento mesmo, sabe? E vou construindo isso até o final do último improvisador. E depois dos improvisos, a orquestra vem forte, cria uma dinâmica de novo, meio forte, e vai crescendo, sempre usando os blocos, aqui cheio, muito, sabe? Tem um diálogo, mas é um diálogo forte, porque aí já vai terminar, né? A composição ela já está indo para o final. E aqui, vejam, no final, eu faço um diálogo, mas entrego de uma maneira simples, de uma maneira sutil. Também pode ocorrer. Nem sempre a peça você precisa terminar ela de forma forte, agressiva. Você pode também terminar dessa forma. Enfim, é dessa forma, e aqui eu trouxe essa composição para que a gente pudesse ver de uma maneira superficial, mesmo que eu não tenha aqui áudio, mas dá para vocês perceber, né, que aqui há uma dinâmica, né? Ora, contrabaixo, junto com a tuba, veja, eu botei a tuba aqui, fazendo a mesma função do contrabaixo, na mesma região, não é? Aí depois entra a percussão e aí vai criando essa dinâmica. Esse é o processo. Então é muito importante, primeiro, que antes mesmo de pensar em anotar qualquer coisa no papel, ou para quem escreve virtualmente, analisem cada inciso melódico, cada cabeça de nota com relação à harmonia do momento. Eu digo harmonia do momento porque a tonalidade pode ser uma e a harmonia no processo da composição pode ter a tonicização, como acontece nas músicas, geralmente no jazz. Então pode ter vários centros tonais. Então é importante que vocês assegurem essa leitura e análise da nota, da melodia com relação ao acorde do momento.
em que tempo ele está dentro daquele compasso. Tem alguma antecipação? Né? Notas guias, analisada a melodia. Viu que a nota guia pode ser uma nota, uma nota de tensão ou uma nota básica? Notas guias. Se na melodia não temos uma nota guia, vamos colocar primeiro a nota guia nesse processo dos blocos, sempre da melodia para baixo. Quem vem primeiro e vai colocando. Depois enxerta com notas básicas ou com nota de tensão. O processo é o mesmo, mas se faz necessário. Então, gente, o processo é esse. O processo é esse. Eu vou aqui para sintetizar um pouco do que eu dei em sala, mostrar para vocês, só para lembrar. Eu vou colocar novamente, ilustrando aqui, como se fosse 4 vozes. Não é? Nós temos aqui 4 sons. Nós podemos multiplicar a melodia, depois da gente preparar esses blocos, podemos multiplicar a melodia, colocar a melodia 1/8 abaixo, ou seja, a melodia vai estar aqui. Eu vou colocar essa melodia de novo 1/8 abaixo. A outra técnica é do drop 1, que você joga essa segunda nota, 1, 2, essa segunda nota 1/8 abaixo. E a outra opção também é de jogar a outra nota, a terceira nota, 1/8 abaixo. Não é? Cada momento que você faz isso, você está criando uma sonoridade dentro dos blocos. Diferente. Né? Você está jogando. Aí se você me perguntar, neste caso, se eu quiser jogar só a segunda nota, só um drop, o drop 1, eu posso? Claro. Se você quiser jogar só o drop 3, pode. Não é? E você também pode jogar as duas notas, o drop 1 e o drop 2. Tá? Aí você, num determinado trecho da sua composição, do seu arranjo, você quer seguir com os blocos sem jogar nenhuma nota. Você vai até um determinado trecho. Vamos lá que você faça 8 compassos assim, sem jogar nota nenhuma. A partir daquele 8º compasso, você joga só o drop 1, mais 8 compassos depois, drop 2. No outro 8 compassos, você pode jogar o drop 1 e o drop 2. Pode vir com os blocos normal, melodia, notas guias, nota básica, e colocar a melodia de novo 1/8 abaixo. Todo esse processo vai fazer com que a sua composição crie uma textura, cores diferentes do começo ao fim. Você vai brincando, você vai utilizando com 2 vozes, com 3 vozes, com 4 vozes, com 5 vozes, com a melodia 1/8 abaixo, com drop 1, drop 2, ou drop 1, depois com drop 2. Todo esse processo, você vai tornar o seu arranjo, a sua composição diferente. Não é? E lembrando sempre, antes de qualquer coisa, depois de analisar a melodia com relação à harmonia, atentar para as notas guias nesse processo. Porque senão você vai tornar esses blocos ambíguos. Ok? Então, melodia analisada, notas guias. Primeira coisa, notas guias. Quer fazer uma segunda voz? Usa as notas guias. Vai explorando as notas guias. Tentem criar movimentos gráficos de acompanhamento. Se é samba, você pode usar acompanhamento, por exemplo, utilizando síncopas, por exemplo. Não é? Essas figuras que é muito comum no samba, não é? E geralmente 2/4. Essas figuras são comuns. Você pode criar uma melodia
Você pode criar uma melodia no samba. E agora, como eu faço? Como eu faço para fazer um acompanhamento com a segunda voz? Você pode usar isso aqui, ó. Pam, 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 ou simplesmente repetir isso aqui, ó. Pam, 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 que é comum o samba, não é? E usar notas guias. Melodia, enfatizando sempre as notas guias. Saiu de um compasso, de uma harmonia, vai para a harmonia seguinte, tenta criar, através da melodia diatônica ou através de aproximação cromática, tenta criar uma ponte para você chegar até a nota guia do acorde seguinte, terça ou sétima. E vai processando isso. Na melodia, você pode usar a escala do acorde, mas não esquecendo de enfatizar as notas guias. No tipo de acorde maior e menor, terças e sétima. Acordes do tipo sus4, o 4, por exemplo, dó maior, 7, dó sus4, 7, fá e o si bemol. Ok? No tipo de acorde semidiminuto, aqui lembrando, terças, quinta e sétimas. Você tem como notas guias. Ok? Precisa enfatizar isso sempre. Vai buscando, criando linhas em que você sempre enfatize as notas guias, tanto na melodia como no acompanhamento. Sempre, sempre. Use sem medo. Esse é o processo. Você pode usar esse argumento aqui como acompanhamento. Tá? Melodia, vai processando novamente, vai processando a escala do acorde, tentando criar melodias, mas enfatizando em alguns momentos as notas guias. Aqui você pode enfatizar também as notas guias. Pode fazer um acompanhamento só utilizando as notas guias. Tentem fazer isso em casa. Tá? Esse é um processo fácil, processo rápido. Tá? E você tem um resultado imediatamente. Ok? Sempre lembrando, você vai escrever para cordas, tenta estudar sobre as cordas. Tá? Tentem estudar não somente a extensão do instrumento, mas aonde o instrumento irá trabalhar melhor esse som. São os registros. O registro é muito mais importante. Então, busquem estudar. Se você vai escrever para metais, trompetes, trombones, mesma coisa. Estudem sobre os instrumentos. Se é corda, estudem com relação às cordas. Os registros. Porque são os registros que vai fazer com que você tenha um arranjo interessante. Você pode até saber das técnicas, mas se você não souber do registro, você não vai ter um resultado interessante, mesmo sabendo das técnicas, porque você vai saber utilizar exatamente, saber aonde que o local, a altura, aquele determinado instrumento vai trabalhar melhor, onde ele vai soar melhor, brilhar melhor. Ok? Esse é o processo. Portanto, você tem as notas guias como provavelmente desse processo, as notas mais importantes para esse processo. As notas guias são, de fato, fundamentais nesse processo dos blocos. Sempre lembrando que as notas guias é a responsável pelo movimento e qualidade das verticalizações. Ok? Então, tentem criar dinâmica dentro da composição de vocês. Não só com os blocos, com harmonias, mas utilizando os instrumentos uníssono, trompete, trombone, por exemplo, uníssono, mas vale ressaltar que se faz muito importante que vocês analisem a tonalidade. Para quem vocês vão escrever? Vejam se aquela tonalidade, aquela melodia, aqueles instrumentos para os quais você está escrevendo o arranjo, vai soar interessante? Se aquela tonalidade não vai, de repente, aquelas cordas, aqueles metais, não vai até uma região dele gritante, não é?
são perguntas importantes, informações importantes. Então, tonalidade, registros. Outra coisa, analisar melodias, cada nota da melodia, com relação ao acorde do momento. E depois, notas guias, notas básicas. E vai tentando utilizar, jogando as notas, multiplicando melodia. E assim, você vai criando textura completamente diferente dentro desse processo. Ok? Portanto, gente, o processo é esse. Aqui, mais uma vez, gostaria de dividir com vocês a tela. E voltando para aquela mesma trecho dessa composição, né, você vê nitidamente que na parte da melodia, o compositor, olhando para a harmonia, ele enfatiza. Ele vai aqui, toca as notas básicas do acorde, ora ele vai enfatizando com notas guias, nota de tensão. Isso é muito comum, obviamente, no jazz, não é? E vai criando caminhos, vai criando movimentos para poder chegar sempre nas notas guias, como eu mostrei anteriormente. Então, veja, todo esse movimento que ele está fazendo aqui foi para chegar nessa nota. Ok? Depois ele faz esse movimento todo, salta, cria esse salto para quê? Para voltar e vir parar na nota guia do acorde. Vejam, Fá sustenido, Ré maior 7+. Sobe, cria essa dinâmica, esse gráfico, vai até a 7º grau do Ré 7, cria esse movimento diatônico e faz essa antecipação para a nota guia Si, já do Sol 7+. Né? Aí tem esse outro acorde que se repete, o Si, para a tônica dele, e ele, por fim, cria esse outro movimento um pouco mais à frente, né? Passando pelo Mi menor 7, esse Sol sustenido meio diminuto, cria essa outra linha para quê? Para chegar na terça do Lá maior 7+. Isso é um processo que sempre acontece. Tanto, por exemplo, para quem improvisa e para nós que lidamos com arranjo. Não é? Não deixa de ser composição. E o processo é o mesmo. Na improvisação a gente pensa dessa mesma forma. E no acompanhamento, ele vai, ora, enfatizando as tônicas. Notas guias, ele vai afirmando aqui, no Ré ele tocou o Ré, fez uma nota guia Lá sustenido, e enfatizou de novo a tônica do Si. Isso é típico de acompanhamento, em que eles tocam as tônicas, né, dos acordes e faz essa preparação aqui, tanto quanto foi feito na parte da melodia, essa aproximação do Fá sustenido para a nota guia Sol do Lá maior 7. Né? Então, vejam, ele vai enfatizando notas guias, aproximação para esse acompanhamento, vai construindo todo o acompanhamento dessa forma. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Analisou a melodia, notas guias imediatamente, depois vai enxertando com notas básicas, com notas de tensão. Esse é o processo sempre. Quer fazer um acompanhamento? Viu? Analisou o acorde? Tentem usar como acompanhamento só notas guias. Notas guias e tônica. Notas guias, tônica. Tônica e notas guias. Façam isso em casa. Promovam isso no arranjo de vocês, que vocês terão resultados assim incríveis, como eu mostrei aqui. Então, mais uma vez, e para a gente finalizar a nossa quarta aula e última, vou colocar aqui para tocar. Só um minutinho. Essa nota é um Fá sustenido. Mais uma vez.
Bem, mesmo esse movimento, né, você vê que há uma separação, né? Como eu disse anteriormente, melodia e acompanhamento. É bem nítido, né? Geralmente aí no primeiro tempo do compasso, ele enfatiza, de fato, as tônicas dos acordes, né? E criando situações também para colocar também as notas guias no acompanhamento, durante o acompanhamento, né? Então o processo, minha gente, é de utilização sem pena, com vontade, das notas guias dentro das estruturas, ok? Deixa eu mostrar mais um exemplo, antes da gente terminar a nossa aula. Então vejam, eu mostrei essa atividade para vocês, e agora vejam a outra textura. Vejam, por que eu estou mostrando? Para que vocês comecem, a partir desses exemplos, entender o processo, né? Então veja, aqui eu já trago uma cor completamente diferente. Vejam, aí foi a demonstração dos drop. Drop 1, drop 2. Vejam, completamente diferente. Você pode, de repente, criar no seu arranjo, na sua composição, essa dinâmica, com duas vozes, depois passar os blocos jogando as segundas e terceiras notas, ou só as segundas notas, não é? É esse caminho que você precisa promover no seu arranjo. E aqui um outro exemplo, também, aonde ele enfatiza nesse acompanhamento só notas guias. Aqui é uma outra textura completamente diferente. Claro, aqui é um outro exemplo, não é? Aqui é um exemplo fiel do acompanhamento aí, da utilização das notas guias assim de forma excessiva. Esse acompanhamento aqui, vejam, ele só utilizou notas guias. Criou um movimento parecido com a melodia, né? Essa segunda voz aqui, segundo violino, mas só utilizando notas guias. Vejam. Bem, e é isso. O processo é bem mais simples do que poderíamos imaginar, não é? Então, minha gente, mãos à obra. O processo é esse. Analisar a melodia, notas guias, notas básicas ou notas de tensão. Colocou as notas guias, pode ter certeza que o movimento vai aparecer e a qualidade desses blocos irão também aparecer. Você vai perceber de que esses blocos terão um movimento muito interessante. Você vai ouvir todas as nuances das harmonias do momento, né? Dentro desses blocos, da verticalização. Então, agora o que vocês precisam fazer é mãos à obra. Ir para frente e escrever. Precisam apontar todas essas técnicas e indo trabalhar, colocando para quem tiver como colocar para tocar
as peças de vocês, façam um pouco os compassos, utilizando uma, aí depois a outra técnica, depois a outra técnica e assim por diante. E vão, depois que vocês tiverem habilidades com o processo, aí vocês vão escrever para quarteto, quinteto de voz, ou de metais, ou de cordas, enfim, vão expandindo o processo. E esse é o processo. Esse é o processo do arranjo em bloco.